Oi gente, aqui é o Batatinha e essa semana eu resolvi tentar fazer gyoza em casa. O gyoza é um dos meus pratos favoritos e essa versão que eu vou fazer aqui é uma versão vegana. Para começar, a gente vai precisar fazer a massa. Então eu usei 1,5 xícaras de farinha de trigo, sem fermento, 1 colher de chá de sal e 150 ml de água quente. A água tem que estar quente, não fervendo. E lembrando que todas as medidas são niveladas. Misture a farinha e o sal e vá adicionando a água lentamente até a farinha ficar completamente hidratada. Depois que a farinha estiver hidratada, você vai sovar essa massa por pelo menos 10 minutos. São 10 minutos, sovou a massa, faz uma bolinha e deixa descansar no pote tampado por mais ou menos 1 hora. Depois de 1 hora, você vai sovar a massa novamente por mais 10 minutos e deixar ela descansando. A massa vai ficar lisa e quando você apertar ela, ela vai ficar marcada. Para o recheio, eu usei meia cebola pequena, bem picada. Usei também 1/4 de repolho branco bem picadinho, o que deu mais ou menos 150 gramas. 1/3 de uma cenoura bem picadinha também, deu mais ou menos 50 gramas de cenoura. E um pedacinho de gengibre ralado. Para completar o recheio, eu usei 1 colher de chá de sal, 2 colheres de chá de maisena e 1 colher de chá de óleo de gergelim. Mistura tudo muito bem e guarda na geladeira até a hora de rechear. Com a massa, você vai formar um rolo e com a faca você vai dividir ela na metade e depois você vai dividindo na metade até você ter mais ou menos 30 peças. Eu abri cada peça com um rolo de macarrão porque eu não tenho aquele rolinho manual para fazer ela individualmente. Você vai tentar deixar o meio da massa um pouco mais grosso do que as bordas, para quando você cortar com um copo de requeijão, que foi o que eu usei aqui, um copo de requeijão de mais ou menos 7 centímetros, a parte do meio fica mais grossa do que a borda, para quando você rechear, a borda tá um pouco mais fina. Eu tô usando aqui 1 colher de sobremesa para rechear, você coloca o recheio no meio, passa um pouquinho de água nas bordas. Agora você vai juntar as pontas do meio e vai fazendo as dobrinhas de dentro para fora, deixando a bundinha curva de cada dobrinha virada para a parte do centro e vai apertando bem, deixando bem apertado para que o recheio não vaze quando você cozinhar. Eu vou repetir em câmera lenta para ficar mais fácil de ver. Com as pontas centrais dobradas, você vai dobrando de dentro para fora, com a parte da curva da dobrinha virada para o centro. Ó, você vê que a bundinha da dobrinha está virada para o centro. Quando você chegar no final, você aperta tudo novamente para ficar uniforme e o recheio não vaze quando você cozinhar. O gyoza tem várias formas de cozimento, mas a que eu mais uso é cozinhando ele na água. Eu coloquei 1 litro de água com 1 colher de sopa de sal e cozinhei por mais ou menos 30 segundos. Para o molhinho, você vai precisar de 2 colheres de sopa de vinagre branco ou vinagre de arroz, 3 colheres de sopa de shoyu e uma pitada de óleo de gergelim, e cebolinha à vontade. No caso eu não tinha, então se você tiver é melhor ainda. E tá pronto o seu gyoza feito em casa. Depois de cozido, você pode congelar ele por até 2 semanas. Agora testa aí na sua casa e me diz o que você acha.